O professor de radiologia Ashraf Salim está prestes a realizar a primeira autópsia virtual do rei Tutankhamon. E se um simples teste de DNA reescrevesse a história do Antigo Egito? O professor Zink extraiu e analisou DNA pela primeira vez. O DNA nos dá a chance de descobrir com certeza quem eram a mãe e o pai de Tutankhamon. Não é um mito nem uma teoria, mas sim uma prova científica de que o pai de Tutankhamon, Akhenaton, pode nem sequer ter sido egípcio. Seu DNA não corresponde ao território que ele governou. Ele tinha um crânio alongado muito peculiar, uma barriga proeminente e braços de formato incomum. E quando esse segredo foi revelado, toda a história da Era de Ouro do Egito começou a desmoronar. Túmulos escondidos, nomes apagados, linhagens estrangeiras, um deus radical. Hoje, a visão típica é que Aton deve ser o Sol, mas é perfeitamente possível que o que Akhenaton estivesse vendo fosse, na verdade, uma nave voadora extraterrestre. Esta não é apenas uma nova descoberta, é uma guerra esquecida pela alma do Egito finalmente revelada. A descoberta revolucionária do DNA que mudou tudo. Durante décadas, a linhagem de Tutankhamon permaneceu envolta em mistério. Acadêmicos fizeram suposições, artistas esculpiram guias turísticos, teorizaram. Mas ninguém sabia ao certo quem era seu pai. Então, em 2010, uma equipe de pesquisadores egípcios, liderada pelo Dr. Zahi Hawass e com o apoio de geneticistas suíços, conduziu um dos projetos forenses mais inovadores da egiptologia. Utilizando tecnologia de sequenciamento de DNA de última geração em 11 múmias reais, eles descobriram algo chocante. O perfil de DNA do homem que se acredita ser Akhenaton, pai de Tutankhamon, não correspondia ao que se esperava de um faraó egípcio puro. Em vez dos haplogrupos típicos do norte da África, o cromossomo I de Akhenaton pertencia ao haplogrupo R1b1a2, uma linhagem encontrada hoje, predominantemente na Europa Ocidental, especialmente em lugares como Espanha, França e Reino Unido. Cerca de 70% dos homens britânicos atuais são portadores desse haplogrupo. Em contraste, menos de 1% dos homens egípcios modernos o possuem. Essa discrepância gerou alarme e transformou teorias em debates acalorados. Seria possível que o pai de um dos reis mais icônicos do Egito compartilhasse raízes genéticas mais próximas com os europeus pré-históricos do que com os próprios antigos egípcios. Imediatamente, diversas teorias começaram a surgir. Alguns afirmaram que isso comprovava a presença de infiltração estrangeira no topo do poder egípcio, talvez até mesmo a existência secreta de uma civilização perdida que teria dado origem a dinastias no Egito. Outros apontaram que o haplogrupo R1b1a2 provavelmente se originou na região do Cáucaso, reforçando a ideia de que Akhenaton estava ligado a migrações indo-europeias ou mesmo à antiga família real Mitanni, conhecida por seus casamentos entre membros da elite egípcia. A coisa ficou ainda mais estranha. Um grupo marginal de teóricos ligou essa descoberta a linhagens atlantes, acreditando que os governantes do Egito eram descendentes de uma civilização marítima avançada perdida na história. E não se tratava apenas de genética. As representações artísticas de Akhenaton sempre geraram confusão. Com seu crânio alongado, quadris largos e membros estreitos, ele não se parecia em nada com um rei guerreiro masculino tradicional. Alguns egiptólogos acreditavam que se tratava apenas de arte simbólica. Mas agora, juntamente com sua assinatura de DN, a estrangeira, outros começaram a se perguntar. A arte estava tentando nos dizer algo literal, que ele era fisicamente e geneticamente diferente. Qual a origem de Akhenaton?
Ele sequer nasceu no Egito. No momento em que os cientistas anunciaram a assinatura genética incomum da múmia. K. Vu. 55, que se acredita ser de Akhenaton. Tudo sobre a 18ª dinastia egípcia veio à tona. Agora que sabemos que seu DNA não se alinha com os marcadores típicos do Antigo Egito, a próxima pergunta óbvia é esta. Será que Akhenaton nasceu mesmo no Egito? Durante séculos, Akhenaton intrigou os historiadores. Ele foi o faraó que ousou subverter milhares de anos de tradição, substituindo o rico panteão egípcio pela adoração de um único disco solar, Aton. Mas isso não foi apenas uma rebelião teológica. Era cultural, artístico e profundamente pessoal. Seus templos eram totalmente abertos ao sol. Suas estátuas o retratavam com traços suaves, membros alongados e um corpo estranhamente efeminado. Até mesmo seus filhos, incluindo Tutankhamon, eram frequentemente retratados com características semelhantes. Teorias surgiram. Seria a síndrome de Marfan, uma escolha artística ou algo mais intencional? Uma pista escondida à vista de todos. Agora com o DN, apontando para um haplogrupo de cromossomo. Ixios estrangeiro, os estudiosos estão revisitando afirmações controversas anteriores. Vários estudiosos associaram Akhenaton aos Mitanni, um poderoso reino localizado no que hoje é o norte da Síria e o sudeste da Turquia. Os governantes Mitanni tinham nomes indo-arianos e muitas de suas mulheres da realeza foram enviadas ao Egito como noivas. Uma dessas princesas, Mitanni-Kea, é considerada por alguns como tendo sido esposa de Akhenaton, ou talvez sua mãe, segundo teorias mais ousadas. Crescem também as especulações de que Akhenaton talvez nunca tenha sido egípcio, mas sim um príncipe nascido no exterior e criado no Egito por meio de alianças matrimoniais estratégicas. Alguns pesquisadores marginais afirmam que ele pode ter sido levado clandestinamente para o Egito, ainda criança vindo da Armênia ou da região do Cáucaso, o que se alinha de forma assustadora com as descobertas genéticas. Seu reinado, portanto, poderia ser visto como uma tomada de poder silenciosa, não por meio de guerras, mas sim por meio de laços sanguíneos e a ideologia. Até mesmo sua obsessão pelo monoteísmo causa estranheza. O ateísmo, a adoração de um único Deus, apresenta semelhanças com as religiões abraâmicas posteriores. Teria Akhenaton sido influenciado por crenças monoteístas antigas, hoje perdidas do Oriente Próximo, ou teria sido enviado como uma espécie de emissário cultural para remodelar o futuro espiritual do Egito? Indícios ocultos em múmias reais, o rastro genético dos forasteiros. Após o perfil genético de Akhenaton ter causado grande impacto no mundo da arqueologia, os pesquisadores não pararam por aí. Eles expandiram sua investigação de DNA para outros membros importantes da família real. E o que descobriram foi ainda mais perturbador: um padrão. Os marcadores genéticos estrangeiros encontrados em Akhenaton não eram exclusivos dele. Na verdade, eles apareceram em pelo menos outras 3 múmias reais, sugerindo que a elite egípcia pode ter se miscigenado com estrangeiros por várias gerações. Comecemos por Yuya e Tuya, 2 nobres poderosos e avós maternos de Akhenaton. Suas múmias descobertas em perfeito estado de conservação no Vale dos Reis chocaram os cientistas quando os resultados do DNA mostraram uma notável ausência de haplogrupos egípcios comuns. O perfil genético de Yuya sugeriu afinidades com populações encontradas na atual Armênia, no norte do Irã, e até mesmo em partes do sul da Europa. Os estudiosos começaram a se perguntar: seriam Yuya e Tuya conselheiros estrangeiros ou emissários que se casaram com membros da linhagem real para consolidar uma aliança política? Então veio o teste da Dama Jovem.
nome dado à múmia feminina gravemente danificada, que se acredita ser a mãe de Tutankhamon. Seu DNA coincidiu com o de Akhenaton. Ela era sua irmã. Mas de forma perturbadora, ela compartilhava a mesma linhagem paterna não egípcia, reforçando a ideia de que os genes estrangeiros estavam enraizados e não eram acidentais. O fato de dois irmãos com o mesmo DNAY estrangeiro terem permissão e até mesmo sido incentivados a se casar e gerar um faraó, sugere uma dinastia de ciclo fechado, que preservava deliberadamente uma linhagem não nativa no mais alto escalão do poder egípcio. Alguns estudiosos agora teorizam que essa teia de genética estrangeira pode ter feito parte de uma estratégia secular na qual elites estrangeiras infiltraram-se gradualmente no sacerdócio, no exército e no sistema político do Egito até controlá-los por dentro. Essas descobertas também levaram à especulação sobre sacerdócios estrangeiros, talvez alinhados com as reformas religiosas radicais de Akhenaton, que visavam eliminar a influência de Tebas e seu deus Amon em favor de Aton, um símbolo, segundo alguns, de um culto solar importado do Oriente. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Egito. Quando os cientistas perceberam que o pai de Tutankhamon, muito provavelmente Akhenaton, possuía uma linhagem de DNAX estrangeira e que essa mesma anomalia se repetia em outras múmias reais, isso não apenas sugeriu uma nova árvore genealógica. Isso abalou os próprios pilares da identidade histórica egípcia. Porque se os faraós da 18ª dinastia, a dinastia que incluía Amenófis, III, Akhenaton e Tutankhamon, tinham ligações genéticas com populações estrangeiras, então muito do que nos foi ensinado sobre o Egito como uma civilização isolada e autossuficiente, de repente parece ultrapassado. Isso não foi uma mera alteração clerical na história antiga. Isso sugeria que o próprio trono poderia ter sido comprometido ou reestruturado séculos antes. A ascensão de Akhenaton não era apenas a história de um faraó herege. Agora, ela poderia ser vista como o ato final de uma lenta troca de dinastias, guiada por sacerdócios, pactos matrimoniais estrangeiros ou até mesmo impérios paralelos, cujos nomes foram apagados dos registros oficiais egípcios. Até mesmo a revolução monoteísta promovida por Akhenaton, a adoração de Aton como o único Deus, assume um novo significado. E se não se tratasse de uma epifania espiritual, mas de uma ideologia importada, possivelmente enraizada no zoroastrismo anterior, ou em algum culto anatólio ou levantino, hoje perdido, alguns historiadores chegam a propor que o ateísmo pode ter influenciado ou sido influenciado por o monoteísmo hebraico primitivo. E isso abre um debate controverso, porém fascinante. Será que Akhenaton poderia ter sido uma ponte cultural entre o Egito e as figuras que hoje associamos à tradição bíblica? Essa nova interpretação também afeta nossa compreensão do declínio do Egito, do colapso repentino da 18ª dinastia, do retorno ao politeísmo tradicional e do apagamento do nome de Akhenaton dos monumentos. Tudo isso pode ter sido uma espécie de reinvenção nacional, uma tentativa de facções egípcias nativas de recuperar sua identidade após gerações de manipulação estrangeira. Contudo, alguns mistérios permanecem. Como ocorreu uma mudança tão radical na linhagem sanguínea sem uma invasão militar em massa? Quem a orquestrou? Haveria alguma razão mais profunda para as múmias terem sido enterradas em tumbas escondidas ou mal sinalizadas longe de seus gloriosos ancestrais? As tumbas proibidas e por que tentaram enterrar a verdade? Se todas as pistas estavam escondidas à vista de todos porque levou mais de 3.000 anos para perceber que a linhagem de Tutankhamon não era inteiramente egípcia, a resposta pode estar não no DNA,
mas em como esses governantes foram sepultados e, mais importante, em como não foram. Ao contrário das imponentes pirâmides ou dos grandiosos templos mortuários construídos para os faraós mais venerados do Egito, os restos mortais de Akhenaton foram dispersos, escondidos e identificados erroneamente. Seu túmulo em Amarna foi profanado. Seu nome foi apagado das inscrições. Suas estátuas foram destruídas. E a múmia, encontrada em KV-55, há muito considerada como sendo dele, foi jogada em um sarcófago inadequado desprovido de inscrições reais. Até mesmo a placa facial de ouro foi removida, um ato simbólico de apagamento total na crença do Antigo Egito. Era como se alguém estivesse desesperado para apagar todos os vestígios dele da história. Mas por quê? Alguns acreditam que o caos em torno do enterro não foi apenas uma vingança política por sua rebelião religiosa. Em vez disso, pode ter sido uma conspiração coordenada para encobrir os fatos, uma tentativa dos sumos sacerdotes ou dos novos governantes do Egito de ocultar a verdade sobre suas origens. E eles não pararam por aí. Tutankhamon. Apesar de ser um faraó, foi sepultado em um túmulo pequeno mais adequado para um nobre. Sua câmara funerária foi pintada às pressas e grande parte do tesouro ali encontrado foi reaproveitado de outros reinados. Até mesmo sua morte, aos 19 anos, ainda é debatida. Teria sido doença ou algo mais sinistro. E depois há a jovem mãe de Tutankhamon. Seu corpo foi retalhado após a morte, fragmentos do crânio estilhaçados. Seu peito foi violentamente aberto. Alguns egiptólogos acreditam que foram ladrões de túmulos. Outros acreditam que foi profanação ritual. Um aviso para qualquer um que ousasse proteger a linhagem. Assim surge agora uma nova teoria, a de que os governantes egípcios pós-Amarna não estavam apenas rejeitando a religião de Akhenaton, mas destruindo sistematicamente toda a memória genética de uma dinastia estrangeira. Uma dinastia que se infiltrou no trono, alterou a doutrina religiosa e ameaçou a identidade egípcia nativa. Se isso for verdade, então o que herdamos nos livros didáticos modernos não é a história do Egito, mas uma versão cuidadosamente reconstruída e editada por aqueles que retomaram o controle. O mistério dos crânios alongados. Será que Akhenaton escondia uma linhagem sanguínea perdida? Um dos legados mais bizarros e visualmente chocantes do reinado de Akhenaton é a forma como ele, sua esposa Nefertiti e seus filhos foram retratados em estátuas e esculturas. Crânios alongados, testas inclinadas, rostos estreitos, quadris largos e estômagos distendidos. Durante anos, os egiptólogos atribuíram isso à arte estilizada ou à representação simbólica de um status divino. Mas agora, à luz das descobertas de DNA a estrangeiro, uma possibilidade mais assustadora está surgindo. E se essas representações fossem precisas, tomografias computadorizadas recentes da múmia, KV-55, que se acredita ser de Akhenaton, revelaram um crânio ligeiramente alongado, não extremo, mas o suficiente para causar estranheza quando combinado com a representação artística de sua família. Enquanto isso, o crânio de Tutankhamon também apresentava características cranianas incomuns, incluindo um osso occipital pronunciado a área na parte de trás da cabeça, que alguns argumentam que poderia ser hereditário. Isso levou os pesquisadores a revisitar teorias antigas sobre deformação craniana, uma prática encontrada em muitas culturas antigas, desde os paracas do Peru até os hunos da Ásia Central, onde crânios de bebês da elite eram intencionalmente enfaixados para alongá-los. Mas eis a questão. Não há evidências arqueológicas de práticas de enfaixamento craniano no Egito da 18ª dinastia. O que significa que esses crânios reais podem ter sido moldados dessa forma naturalmente. De onde surgiu essa característica? Alguns estudiosos começaram a explorar ligações genéticas com populações do Cáucaso e da Anatólia, onde características cranianas semelhantes aparecem ocasionalmente.
Outros vão além, teorizando que essa linhagem pode remontar a uma população ainda mais antiga, agora extinta, que antecedeu o Egito dinástico e transmitiu características físicas únicas que ressurgiram no período de Amarna. Há também alegações marginais, mas estranhamente persistentes, de que Akhenaton era uma espécie de híbrido descendente de uma raça pré-egípcia, de seres avançados ou parte de uma linhagem secreta preservada através de regiões e séculos. Embora não haja evidências que sustentem as teorias sobre extraterrestres, as anomalias genéticas e físicas mantêm essas ideias vivas, especialmente à medida que mais múmias são escaneadas e testadas. E em uma das reviravoltas mais arrepiantes, as pinturas rupestres de Amarna mostram a família real com discos solares brilhantes pairando diretamente sobre suas cabeças, muitas vezes tocando-as com raios em forma de mãos. Para os antigos observadores, isso pode ter simbolizado uma bênção divina. Mas na era moderna, isso levanta uma questão mais incômoda. Estariam eles adorando um Deus Sol ou relembrando algo que realmente tinham visto? As cartas de Amarna, correspondência estrangeira que revela as alianças secretas do Egito. Enquanto o DNA e os túmulos revelam os segredos de sangue. Existe outro arquivo enterrado que expõe os segredos do poder, as cartas de Amarna, descobertas no final do século XIX, no sítio arqueológico de Akhetaten, a capital abandonada de Akhenaton atual. Amarna. Essas tabuletas de argila são uma das pistas mais negligenciadas, porém explosivas, de que algo profundamente estrangeiro estava acontecendo no coração do Antigo Egito. Escritas em cuneiforme acádio e não em hieróglifos egípcios, as cartas documentam a diplomacia internacional entre o Egito e reinos da Mesopotâmia, Anatólia, Levante, e além incluindo Babilônia, Mitanni, Assíria, e cidades-estado como Biblos e Jerusalém. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. O tom da correspondência revela um Egito desesperado que não comandava potências estrangeiras, mas negociava, implorava e até suplicava por apoio político, tributos e noivas reais. Em uma carta, o rei de Mitanni oferece sua filha em casamento a um membro da família real egípcia. Em outra, um governante vassalo de Canaã clama por reforços militares, alegando que sua cidade está sendo engolida pelos inimigos e acusando o Egito de abandonar seus territórios estrangeiros. O grande volume dessas cartas e o fato de terem sido encontradas todas em um só lugar sugerem que, sob o reinado de Akhenaton, o outrora temido Império Egípcio tornou-se cada vez mais dependente da diplomacia estrangeira e de casamentos estratégicos, e não da força divina ou da conquista militar. E aqui está o ponto crucial. As cartas terminam abruptamente. Não há registros posteriores ao reinado de Akhenaton. É como se sua queda repentina tivesse apagado não apenas sua religião, mas todo o sistema de comunicação estrangeira do Egito. Isso se encaixa perfeitamente com os dados genéticos, uma dinastia impregnada de DNA. Estrangeiro mantendo alianças internacionais por meio de linhagens reais e possivelmente importando não apenas esposas, mas também ideologias políticas, idiomas e até crenças religiosas. O Egito, no período de Amarna, não era o reino isolado que imaginávamos. Era o centro de uma vasta e frágil teia de influência, e Akhenaton estava no seu núcleo como uma aranha tecida de outro mundo. Será que essa rede de potências estrangeiras apoiou o governo radical de Akhenaton e depois desapareceu com ele quando o sacerdócio nativo se rebelou? Seriam essas cartas o rastro documental de uma tomada de poder que começou com casamentos e terminou em colapso religioso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e clicar no card na tela. Será que a história do Êxodo foi inspirada pela queda de Akhenaton? Durante anos, o Êxodo bíblico, a dramática história de Moisés liderando os israelitas para fora do Egito,
foi tratado separadamente da história egípcia. Mas agora, com a linhagem estrangeira de Akhenaton exposta e seu estranho governo monoteísta abruptamente apagado, uma teoria radical está ressurgindo. E se o Êxodo não fosse um mito, mas uma memória distorcida da queda de Akhenaton? É aqui que a coisa fica estranha. O reinado de Akhenaton é o único período na história egípcia em que o império oficialmente adorava um único deus Aton, o disco solar. Ele proibiu o culto a Amon, fechou templos e declarou que todo o poder emanava de Aton. Isso reflete diretamente a essência dos sistemas de crença monoteístas que surgiram posteriormente no Levante, incluindo o conceito hebraico de um único Deus onipotente. Ainda mais estranho. Após a morte de Akhenaton, houve uma enorme convulsão política. Registros desaparecem, túmulos são destruídos, sua cidade Akhenaton, a atual Amarna, é abandonada. Alguns historiadores acreditam que seus seguidores, agora párias religiosos, podem ter fugido do Egito, especialmente se já eram vistos como estrangeiros. Entre eles, talvez trabalhadores de língua semítica, escribas ou convertidos da elite que levaram consigo suas ideias radicais. O próprio egiptólogo Sigmund Freud propôs essa teoria no início do século XX, sugerindo que Moisés era um sacerdote atenista que adotou os ensinamentos de Akhenaton e posteriormente tornou-se o profeta fundador de uma nova religião após ser forçado a fugir. É controverso, sem dúvida, mas agora com o DNA de Akhenaton, revelando raízes não egípcias, a ideia de uma elite nascida no exterior, liderando um grupo monoteísta para fora do Egito, já não parece tão implausível. E quanto às pragas? O livro do Êxodo descreve pragas, trevas, água, que se transforma em sangue, símbolos frequentemente interpretados como desastres naturais ou punição divina. Alguns pesquisadores relacionaram esses eventos à erupção vulcânica de Thera, em Santorini, por volta de 1600 a.C., que teria desencadeado catástrofes ambientais. Mas se essa cronologia coincidir com o colapso do regime de Akhenaton, surge uma possibilidade perturbadora. O Egito estava em caos, não por causa de Moisés, mas sim por causa da queda de Akhenaton. E os deuses retornaram para punir o que consideravam heresia.